Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola do Discípulo. Eu sou Yuri Bredo, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para a gente estudar a Palavra de Deus. Você que já é inscrito no canal sabe que a gente está aqui toda semana falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia. Essa é a nossa paixão, edificar a igreja para que ela seja cada vez mais, você já sabe, né? Intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. E nós temos estudado a carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta. Estamos hoje no último capítulo. Se você quer pegar esse estudo desde o começo, está chegando agora, não tem problema, está tudo gravado aqui no canal, você pode acessar depois a playlist de 1 Coríntios e então ter o estudo por completo. Mas, se você já conhece, então, você já está acompanhando, você vai então ver a nossa última sessão, né, o último capítulo hoje exposto, e com certeza Deus vai falar muito ao seu coração. Mas se você está chegando hoje, então você pode se inscrever no canal, clica aqui embaixo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e também você pode considerar diante de Deus ser um membro desse canal, também contribuindo financeiramente para que a gente continue fazendo tudo isso aqui. Tá joia? Então pega aí a sua Bíblia, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 16, pega o seu caderno, a sua caneta para fazer suas anotações e vamos lá. Hoje nós não estamos ao vivo, né? Então, infelizmente, nós não vamos ter aquele período tão precioso no final da aula de responder perguntas que vem no chat, mas você pode deixar suas perguntas no comentário e a gente vai responder assim que possível, tá joia? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, antes de mais nada, vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, Deus, que o Senhor nos dá o privilégio de ter novamente, de estar diante da Tua Palavra e de sermos transformados por ela. Eu oro por cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse vídeo, onde quer que esteja, para que esse momento seja de fato um momento espiritual e que para a Tua glória, Senhor, o nosso coração seja edificado, tanto nós individualmente como também as nossas igrejas, as nossas comunidades de fé. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Eu gostaria de começar com uma frase que tem a ver com um dos temas principais desse capítulo, e é um capítulo que já começa nós começamos a ver a despedida de Paulo, né, e algumas orientações finais, mas também vamos ver um tema muito importante que é o da generosidade. E o Andy Stanley diz assim para nós, que a generosidade extravagante de Deus para conosco nos impulsiona a sermos de igual modo generosos com outras pessoas. E aí fica já a pergunta, você é uma pessoa generosa? Você tem facilidade em ser generoso, em ofertar, em entregar o seu dízimo, em ser solícito à necessidade das outras pessoas? Esse capítulo vai falar um pouquinho disso. Lá em 2 Coríntios, na nossa próxima exposição, falaremos ainda mais. Já falamos um pouquinho no capítulo 9, né, sobre isso, mas Paulo volta a falar desse tema, que é muito importante e faz parte da nossa vida como igreja. E aqui eu já quero dizer para você que está chegando agora, uma das chaves para você entender a carta de Paulo aos Coríntios e outras cartas paulinas endereçadas a igrejas, como que eu posso dizer? É a ideia de que Paulo está escrevendo isso para um grupo de irmãos. Ele ensina coisas que devem ser vividas, devem ser compreendidas à luz da comunidade de fé. Por que eu digo isso? Porque muita gente, quando vai ler a Bíblia, deseja extrair coisas para a sua própria vida, e isso não está errado, né? Para a sua própria vida, coisas que podem ser aplicadas individualmente ou na sua família, mas quando Paulo escreve esse livro, ele está escrevendo para um grupo de irmãos. Então, é necessário que nós deixemos o nosso coração aberto para que Deus possa ministrar a nós de uma forma comunitária. Você precisa entender como é que isso que nós estamos aprendendo durante todas essas exposições se aplicam não só à sua vida particular, aos seus sentimentos, à sua mente, mas como que isso se aplica na sua vida comunitária também. Então, eu vou passar aqui um roteirinho, como a gente geralmente faz, um roteiro para o capítulo 16. A gente vai ver Paulo falando sobre a oferta para Jerusalém, sobre os próximos compromissos que ele tem de viagem, os planos que ele vai fazer, as instruções finais e também as saudações e bênção final.
Vamos começar então no capítulo 16, no versículo 1 e 2. Ele diz: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Bom, vamos tentar entender o que Paulo está falando aqui. Em primeiro lugar, quanto à coleta para o povo de Deus, nós já vimos, que outras vezes aqui em 1 Coríntios, Paulo começa falando quanto a, em respeito a, que significa que ele está tirando dúvidas ou falando sobre um assunto que os coríntios já tinham algum conhecimento, que ele já tinha falado antes. Então, ele fala, quanto à coleta para o povo de Deus, eles sabiam do que isso se tratava, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Que coleta era essa? Era uma coleta que Paulo estava fazendo entre as igrejas para levar para Jerusalém, para levar para as igrejas da Judéia. Por que ele tinha que levar ofertas para a igreja de Jerusalém e para a igreja da Judéia? Por duas razões, principalmente. Em primeiro lugar, houve uma grande fome naquela região, em todo o mundo romano, na verdade. Essa fome foi até profetizada, nós vamos ver mais à frente o texto que fala disso, mas ela foi profetizada lá em Atos 11 ainda, pelo profeta Ágabo, em Antioquia. Ele disse que haveria uma grande fome em todo o mundo romano, e essa fome de fato veio. Então, afetou muitos lugares, mas principalmente os cristãos da Judéia. Por que afetou principalmente os cristãos da Judéia? Também por duas razões. Em primeiro lugar, porque houve uma grande perseguição ali. Muito da economia de Jerusalém, da Judéia, tinha a ver com o templo, tanto com os serviços do templo, de sacrifícios, quanto as festividades, quanto as romarias, as viagens religiosas que eram feitas para lá. Então, muita gente dependia desse tipo de comércio, e dessa economia que estava ao entorno do templo. Quando a gente lê, por exemplo, Atos capítulo 4, nós vemos que Pedro e João estavam falando no templo e pregando sobre Jesus, e eles foram, os guardas chegaram, eles foram abordados pelos guardas, amando dos saduceus, que era um grupo de judeus que não acreditava na ressurreição dos mortos. E os saduceus era aquele grupo que comandava toda essa economia do templo, ou todas as funções do templo. Então, porque os cristãos criam na ressurreição, então eles começaram a ser perseguidos, e pregavam a ressurreição. Então eles começaram a ser perseguidos, então até economicamente isso afetou muito os cristãos de Jerusalém. Então, além da fome, teve a perseguição. Alguns estudiosos também colocam o movimento dos primeiros anos que aconteceu em Jerusalém como um dos motivos pelos quais eles se tornaram necessitados muito rápido. Porque na compreensão dos primeiros cristãos, a volta de Jesus era algo iminente, era algo que iria acontecer logo naqueles dias. Afinal de contas, Jesus havia morrido e ressuscitado muito rápido. Então, quando Jesus disse, olha, eu vou voltar, eles acreditavam que pode ser semana que vem. Então, não faz sentido nós termos propriedades e tal. Então, houve uma grande generosidade dos primeiros cristãos em vender tudo aquilo que possuíam, tanto porque estavam sendo movidos por amor a Deus e amor às pessoas, quanto também porque eles esperavam que Jesus fosse voltar logo. Então, não fazia sentido ter dinheiro no banco, digamos assim. Então, eles se desfizeram das suas propriedades, muitos até deixaram de trabalhar. A gente vê Paulo falando sobre isso com os tessalonicenses, alguns que não queriam trabalhar porque achavam que Jesus ia voltar logo. Então, isso fez com que eles também tivessem escassez de recursos. Então, Paulo, ele faz coleta nas outras igrejas, em várias igrejas, para que então elas pudessem apoiar financeiramente os cristãos da Judéia e a igreja de Jerusalém. É muito interessante isso, porque a gente geralmente pensa na igreja mãe apoiando financeiramente as igrejas filhas. Então, a igreja que veio primeiro, Jerusalém, deveria ofertar, ajudar financeiramente aquelas igrejas que vieram depois. Mas aqui a gente está vendo o movimento contrário.
né? As igrejas filhas cooperando para a igreja mãe. E não eram só igrejas ricas, não, ou igrejas de lugares grandes, como Éfeso, ou própria cidade de Corinto. Mas Paulo diz que fez isso nas igrejas da Galácia, fez isso nas igrejas da Macedônia, que eram, teoricamente, igrejas com menor número de pessoas, ou menor poder aquisitivo, né? Então você tem aí as igrejas da Galácia, você sabe, já estudou conosco lá na exposição de Gálatas e de Efésios, que a Galácia era uma região, não é uma cidade, é uma região que você tinha em Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, essas cidades formavam a Galácia. Então Paulo estava fazendo essa coleta em todos os lugares onde ele passava para levar para Jerusalém. Então é disso que ele está falando aqui. Por isso que ele diz, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. Então como que Paulo ordenou a igreja da Galácia? Aí ele explica, no primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a. Reservando-a significa, mais literalmente, guardando na sua casa, reservando, deixando separado ali na sua casa, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Vamos pensar um pouquinho nesse versículo 2 aqui. Primeiro, que no primeiro dia da semana era o dia de culto, né? Então, Paulo diz que as pessoas deveriam separar no primeiro dia da semana, porque muitas pessoas recebiam também o salário, né, recebiam os seus pagamentos por semana, né, não salário mensal, como é tão comum aqui no Brasil, mas recebiam por semana. Então, recebeu o seu recurso, já separa no primeiro dia da semana, ou seja, de uma forma consagrada a Deus, porque também era o dia de culto, então nós devemos separar as nossas ofertas como uma atitude de culto a Deus, né? E reservando, e ele diz, para que não seja preciso eu fazer coletas quando chegar. Olha que interessante, tem gente que tem muita facilidade em falar sobre recursos, ofertas, e não tem problema em receber ofertas. Tem outras pessoas que já são um pouco mais reservadas e têm um pouco mais de dificuldade em entrar nesse assunto e de receber ofertas. Paulo não era alguém que tinha dificuldade, mas ele respeitava os contextos onde essas dificuldades apareciam. Como é o caso aqui da igreja aos Coríntios. Se você lembrar, nós falamos sobre isso no capítulo 9, que Paulo, ele, de uma certa forma, ele advoga em próprio favor, mas eu até expliquei na aula que não é exatamente isso, mas ele fala sobre o direito dos apóstolos, o direito dos líderes de receberem ofertas, né, de viverem do ministério. E ele fala assim, olha, não seria justo eu que plantei coisas espirituais, sementes espirituais, colher de vocês materiais? É claro que seria justo, mas ele fala, mas eu abro mão disso, né? Então Paulo abria mão de receber oferta dos coríntios para si próprio, porque ele entendia que havia um problema ali naquela igreja e que aquela igreja era um assunto espinhoso, era complicado falar sobre dinheiro. Então, olha só o que Paulo faz. Ele não, mesmo sendo complicado, ele não deixa de falar. Por quê? Porque a generosidade, ofertar, é algo bíblico. É uma instrução que Deus dá a nós. Então, eu já fui até numa igreja que eles tiraram o momento de ofertas do culto e o pastor nunca fala sobre ofertas. E ele explicou por que ele faz isso. Ele fala, puxa vida, é uma coisa tão complicada no Brasil, tem tanta gente que explora a fé. E é verdade, é complicado no Brasil, tem muita gente que explora a fé. Mas isso é razão para eu não fazer algo que a Bíblia manda fazer? Ou isso é razão para eu não ensinar algo que a Bíblia me manda ensinar como ministro do Evangelho? Não. Então, se é algo bíblico, nós vamos pregar aquilo que é bíblico. Se generosidade é bíblico, se ofertar, se separar um recurso no primeiro dia da semana como um ato de culto a Deus para ofertar para aqueles que necessitam e para o sustento da casa de Deus, se isso é bíblico, então nós temos que falar sobre isso. Ok? Não podemos deixar de falar. E é isso que Paulo faz. Mesmo num contexto difícil, ele fala, não, é necessário que eu dê instruções a vocês. E eu não estou dando instruções que são diferentes de um lugar para outro. É a mesma instrução que eu dou num lugar, eu dou para outro. Eu não falo mais de oferta numa igreja que pode mais e numa igreja que não pode nada, eu não falo nada. Não, eu falo igualmente em todas as igrejas. Então, Paulo está tomando uma postura muito ética, muito interessante aqui. E ele faz isso, façam
essa reserva aí de recurso para que não seja necessário eu fazer coletas quando eu chegar. Então, Paulo está dando às pessoas a segurança de que ele não está pessoalmente interessado nessas ofertas, essas ofertas não são para ele, é diferente de muita gente que levanta oferta para si próprio. Paulo não tem interesse em levantar a oferta para si, e ele está dando tempo para as pessoas se programarem e irem fazendo essa poupança para serem generosos, e não ter que fazer de uma hora para outra essa coleta, tipo assim, em cima da hora. Ali, quando Paulo está ali, ele fica pouco tempo, já tem que sair, tem que levar essas ofertas. Puxa vida, eu não me preparei. Eu acho que isso é bastante interessante. Se nós vemos que há uma necessidade, nós nos prepararmos para essa necessidade. Aqui na nossa igreja, nós sempre no final do ano fazemos uma oferta de gratidão a Deus pelo ano e também pela nossa própria igreja, porque o aniversário da igreja é no final do ano. E nós temos esse costume de fazermos uma oferta especial. E há alguns anos eu conversei com a Carol e a gente então entendeu que era preciso que a gente se preparasse financeiramente para dar essa oferta, né? Para que fosse uma oferta que estivesse totalmente alinhada com a gratidão do nosso coração, né? Então, se você deixar para fazer uma oferta de uma hora para outra, talvez você fique limitado, mas se você se preparar para isso, você vai conseguir. Então, Paulo está dando essa capacidade para as pessoas se prepararem com antecedência para que elas possam ofertar mais e desvinculando da imagem dele essa coleta de recursos. Olha quanta coisa em 2 versículos, né, gente? Nos versículos 3 e 4, nós lemos assim: Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, então eles me acompanharão. Olha só que interessante, Paulo fala: eu quero que vocês levantem uma oferta que eu vou mandar para os cristãos da Judéia, mas quem vai levar essa oferta são pessoas de vocês mesmo, eu não quero nem ver o dinheiro, né? Eu não quero nem ver o dinheiro, eu quero que vocês decidam aí, eu acho que vocês têm essa capacidade, Paulo falou sobre isso, né, no decorrer da carta, né? Acho que vocês têm capacidade de escolherem alguém entre vocês que faça a gestão desse recurso. Eu acho que isso é um princípio de muita sabedoria, né? Então, aqui na nossa igreja, eu me lembro que o pastor, há muitos anos já, falou assim: olha, eu não quero saber quem é dizimista, quem não é dizimista, quem dá oferta, quem não dá oferta. Porque eu não quero ser tomado da minha própria fragilidade humana e talvez fazer diferença entre as pessoas, né? Então eu não quero saber, eu não quero ver essa lista. Eu sei que a igreja pode ter pessoas que vão cuidar do orçamento da igreja, um tesoureiro, né? Mas eu não quero me envolver nesse nível, saber quem são as pessoas que ofertam ou não, para não gerar nenhum tipo de discriminação. Eu achei que isso foi uma atitude muito sábia, eu aprendi com isso, né? E nós temos, graças a Deus, homens e mulheres de Deus, espirituais e com capacidade que fazem a gestão do recurso, né? E que tem essas informações. Eu acho que Paulo está fazendo algo parecido aqui. Ó, vocês vão levantar as ofertas, não é para mim, eu quero que vocês façam isso de bom grado, com bom coração, com antecedência, liberalmente, né? Mas quando vocês fizerem, vocês mesmos vão designar quem que vai cuidar desse recurso. Se eu precisar acompanhar essas pessoas até Jerusalém, não tem problema, eu acompanho. Então Paulo não se exime da responsabilidade, mas ele compartilha ela com outras pessoas para que realmente não haja nenhum tipo de dúvida acerca do seu caráter. E aí então nós entramos. Aqui eu separei para vocês esse texto de Atos 11, 27 a 29, que fala sobre a grande fome, né, que aconteceu na Judéia. Olha só o que Ágabo profetizou. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria ao mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Então é por isso que Paulo fez essa coleta. O Kistemaker, que é o nosso comentarista mais utilizado nessas aulas, ele diz o seguinte: em harmonia com uma discussão sobre a sua renda pessoal, que está lá no capítulo 9, Paulo evita se envolver na coleta do dinheiro e em levá-la a Jerusalém.
Ele quer que a igreja coríntia escolha e aprove homens para essa tarefa. Homens da Macedônia e da Ásia Menor também foram nomeados para levar a dádiva aos santos em Jerusalém. Assim, Paulo nunca poderia ser acusado de estar aumentando seus próprios bens. Poxa vida, é muito importante que quem está na liderança, pastores, líderes, tenham cuidado, né, no trato com as finanças, tenham transparência, possam prestar contas a outras pessoas, né? Eu sou muito grato a Deus porque aqui na nossa igreja nós temos uma maneira de tratar com as finanças que ela é aprovada, que ela já foi testada, ela é trabalhada como uma prioridade dessa igreja, né, na prestação de contas, naqueles que cuidam das finanças da igreja. Então, eu sou muito grato, eu tenho muita facilidade em ofertar, saber que isso está sendo levado a sério. Não é uma pessoa que decide, que faz, não. Existe toda uma organização para o tratamento das finanças. Então, eu fico muito feliz com isso. E é isso que Paulo está tentando ensinar aqui, né? E aí, então, ele continua. Versículos 5 e 6. Aí ele vai falar agora da sua agenda, né, dos seus projetos. O que ele vai fazer? Ele diz: depois de passar pela Macedônia, eu irei visitá-los, já que eu passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. No versículo 7 e 9 ele diz: dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Interessante essa parte do texto. Paulo, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele era um homem destemido, ele era corajoso, e ele desejava ir naquele lugar onde ninguém ainda havia chegado. Ele queria expandir as fronteiras da igreja e alcançar novas pessoas com o evangelho. Ele fala que o interesse dele era pregar Cristo onde ele ainda não havia sido anunciado. Era lançar os fundamentos, lançar a semente, para que outros então viessem e continuassem aquele trabalho, regassem, colhessem, mas que ele então iria lançar as sementes. Paulo estava sempre pensando na próxima viagem. Tem um comentarista que fala assim, que Paulo não podia ver um navio que ele já queria embarcar nele. Paulo não podia ver uma montanha que ele já se imaginava o que tinha do outro lado para ele poder ir até lá e falar de Jesus. Então Paulo tinha esse coração, ele fazia planos, ele tinha projetos, mas Paulo também era flexível. Paulo experimentou isso em Atos capítulo 16, quando ele tentava ir para a região do Ponto e da Bitínia, regiões onde o evangelho ainda não havia chegado, e ele foi impedido pelo Espírito Santo por 2 vezes, então foi que ele foi para Macedônia, né? Então Paulo ele fazia planos para ser uma bênção, fazia planos para pregar o evangelho, mas ele era também flexível, né? Bem-aventurados são os flexíveis, porque eles não serão quebrados, né? Porque algumas vezes as coisas não saem como nós planejamos. E isso aconteceu com Paulo. Paulo diz aqui que ele desejava ver os coríntios depois de passar pela Macedônia. Ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Então ele queria ir para a Macedônia e depois descer para Corinto. O que aconteceu na verdade? Nós vemos isso tanto em Atos como depois nas outras cartas de Paulo, que a coisa não aconteceu como ele esperava, e ele acabou fazendo quase que o caminho inverso, né? Ele foi primeiro para Corinto, depois cogitou subir até a Macedônia, mas aí ele não pôde, voltou. Então, as coisas não aconteceram bem como ele planejava, mas isso não fez com que ele ficasse desanimado, ou o fato de que as coisas não saíram como ele planejou, fez com que ele fizesse menos planos. Não, de maneira nenhuma. A gente vê Paulo terminando a sua carreira nas últimas cartas pastorais que escreveu, fazendo outros planos, dando outras orientações. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele era planejado, ele era flexível. Tem gente que é flexível demais e planejado de menos. Tem gente que é planejado demais e flexível de menos. Paulo mostra para nós
este equilíbrio. Ele faz planos, mas ele deixa muito claro que ele vai, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Se o Senhor não permitir, a coisa vai acontecer de outro jeito. Mas vamos fazer planos. Eu estava até falando com o pessoal dos nossos grupos pequenos aqui, como que nesse ano de 2022 aconteceram muitas coisas. Talvez você planejou para esse ano coisas que acabaram não acontecendo. Talvez aconteceram algumas coisas ruins para as quais você não estava planejado, você não estava esperando. Mas com certeza também aconteceram coisas boas que você não esperava. No final das contas, nós terminamos o ano com o coração cheio de gratidão a Deus, porque o que importa não são os nossos planos ou o nosso planejamento, mas nós permanecermos fiéis ao Senhor e vivermos aquilo que está debaixo da sua soberania, vivermos a vontade de Deus. Né? Então eu tenho certeza absoluta que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos vivendo a vontade do Senhor. Não é? Então, às vezes, aquilo que nós planejamos acontece, às vezes acontece diferente, mas o Senhor é conosco, nós somos do Senhor, nós não podemos sair debaixo da esfera do agir de Deus, e nós podemos ser gratos por tudo, por aquilo que deu certo, por aquilo que não deu tanto certo, e por aquilo que deu certo e a gente nem imaginava. Né? Eu digo muito isso, eu me planejei, eu e a Carol nos planejamos para ter filhos, mas nós não sabíamos que seria a Clara. Né? A Clara é uma grata surpresa de Deus para nós, né? Apesar de nós termos planejado ter filhos. Então, nós planejamos ser uma bênção para as pessoas, mas às vezes Deus vai nos usar de uma maneira diferente que a gente imaginava. Né? Então, nós precisamos ser planejados como Paulo e flexíveis como Paulo também. E aí, então, ele chega no versículo 10 e diz algo muito interessante. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Olha só, muito interessante. Quem era Timóteo? Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo, que Paulo conheceu na sua primeira, provavelmente já na sua primeira viagem missionária, quando passou pela região da Galácia. Timóteo era de lá. Timóteo era filho de uma mãe judia, um pai gentio, e ele, então na segunda viagem missionária, Paulo leva Timóteo consigo, já bem jovem, e Timóteo então se torna um aprendiz de Paulo, um ajudante, né, um companheiro de viagem. E olha só, Paulo ele tinha Timóteo como um discípulo muito especial. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz o seguinte sobre Timóteo: olha, a ninguém eu tenho que cuide dos interesses de vocês como a Timóteo, porque ele tem o mesmo coração, eles são quase que têm o mesmo espírito, a mesma alma. Esse é o sentido da palavra grega que Paulo usa ali, né? Então, Paulo olhava para Timóteo e via que Timóteo tinha o mesmo coração, a mesma mente de Paulo. Não é tão fácil encontrar gente assim. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas que são queridas a mim, mas eu tenho poucos que realmente você... Sabe aquela pessoa que você não precisa nem explicar o que você está pensando, ela já entende, já sente da mesma forma, tem as mesmas prioridades. Paulo era assim com Timóteo, ele tinha o mesmo coração, é mais ou menos como Davi e Jonatas, né? O texto bíblico diz sobre Davi e Jonatas que a alma deles era unida, né? E que eles se amavam como a sua própria alma. Então, Paulo amava muito a Timóteo, com a sua própria alma. Só que Timóteo era diferente de Paulo. Ele tinha um temperamento diferente. Dá a impressão para nós, pelo texto bíblico, né, por aquilo que Paulo escreve a ele também, que Timóteo era um pouco mais tímido, mais recatado, mais temeroso, não tinha uma personalidade tão forte. Então, Paulo, quando escreve a ele, chama a atenção de Timóteo para que ele não despreze a própria juventude, né? E que ele não permita que as outras pessoas desprezem o fato de que ele era jovem.
ele se tornou um pastor jovem lá em Éfeso e também estava nessas missões do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo chama a atenção dele para que ele permanecesse firme até o fim. E escreve à igreja de Corinto o seguinte: olha, eu vou enviar Timóteo para vocês, mas eu quero que vocês tomem providências para que ele não tenha nada a temer quando estiver aí. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de grupos da igreja de Corinto que eram muito críticos, que eram críticos até mesmo ao apóstolo Paulo, e que Timóteo poderia se abalar se ele encontrasse ali um ambiente hostil a ele. Então Paulo diz: olha, recebam e recebam o bem, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Ele está dizendo: olha, ele é meu discípulo, mas ele não é menos servo de Deus do que eu. Ele trabalha igualmente a mim, né? Então vocês têm que recebê-lo como vocês receberiam a mim. Ele é digno dessa posição, então ele deve ser recebido como uma autoridade. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que para que ele possa voltar a mim, porque eu estou esperando. Então Paulo, ele é um cara muito sensível, né? Ele é sensível à realidade da igreja, sensível à realidade do seu discípulo, mas olha só como ele chama ambos os lados a uma posição de maturidade. Ele chama a igreja de Corinto à maturidade, para que eles cresçam e recebam Timóteo como devem receber, e ele também fala com Timóteo sobre as coisas que Timóteo precisa ouvir. E chama Timóteo também a uma posição de maturidade, de crescimento, para que ele ocupe o lugar que Deus tem para ele no reino, né? Então, isso é muito interessante. Um outro comentário aqui do Kistemaker é o seguinte: ele diz: em outras palavras, Paulo atribui igual autoridade a Timóteo por causa do trabalho em favor de Cristo. Paulo não se coloca acima dos seus cooperadores, mesmo ele sendo um apóstolo e eles seus auxiliares. Ele dá a entender que os leitores devem respeitar Timóteo por motivo da sua vocação e aceitá-lo como aceitariam Paulo. Os coríntios, então, devem receber Timóteo por causa da sua obra no Senhor. Então, é muito interessante, né? Timóteo não era digno de respeito só porque era discípulo de Paulo. Timóteo tinha os seus méritos. Timóteo trabalhava e trabalhava muito em prol das igrejas. E a igreja precisava reconhecer aquele trabalho tão importante. 1 Coríntios 16:12 diz: quanto ao irmão Apolo, eu insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. E aqui uma outra lição de Paulo, né? Ele é muito prático. Paulo insistiu com Apolo para que Apolo fosse a Corinto, mas Apolo disse que não iria. Ele não dá mais motivos do porquê ele não queria ir, mas ele só disse que não iria de jeito nenhum, e que se tivesse uma outra oportunidade na frente, então, que ele iria. É interessante, né? Paulo, eu não falei isso no início, mas eu vou falar agora. Quando nós estudamos o capítulo 15, Paulo fez uma exposição teológica muito profunda sobre ressurreição, a teologia da ressurreição, né? Os coríntios tinham dúvidas com relação a quando aconteceria a ressurreição, como seria esse corpo glorificado e mesmo se haveria essa ressurreição. Paulo, então, ele discorre sobre a ressurreição num capítulo que muito facilmente seria dividido em dois, né? Tem assunto ali para até mais, né? E do capítulo 15 para o capítulo 16, Paulo começa com ordens muito práticas. E isso ensina muito para mim, que às vezes teólogos são muito profundos nos assuntos teológicos, mas não conseguem ser tão práticos, trazer os assuntos para a vida. Então, na minha visão, existe muita relação do capítulo 15, da ressurreição dos mortos, com essas instruções práticas. Paulo consegue trazer essas instruções práticas e ser muito claro. Ele foi muito claro sobre Timóteo. Ele deixou claro que Timóteo precisava ser bem recebido, tanto por causa do contexto da igreja, quanto das fragilidades dele. Paulo não ocultou isso, mas ele fala com sabedoria, chamando as pessoas à maturidade. Então dá para ver que Paulo não era uma liderança que camuflava as situações
Não, ele expunha com clareza e com autoridade. Então, ele poderia dar vários motivos para os quais Apolo não iria até Corinto, mas ele falou: não, eu insisti, eu queria que ele fosse, mas ele achou que não era a hora, não tem problema. Né? Então, Paulo foi muito sóbrio, muito ético, né? E muito claro. Eu acho que isso é uma lição para nós líderes. Nos versículos 15 e 16, ele diz: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, dessa região. Corinto era a capital da Acaia. Né? E que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a essas pessoas, submetam a pessoas a eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Então, Estéfanas, eu falei errado, na verdade, Estéfanas, Fortunato e Acaico eram de Corinto e tinham ido visitar a Paulo. Né? Então, quem nós conhecemos da igreja de Corinto? Fortunato, Estéfanas, Acaico e os da casa de Cloe, né? Que provavelmente estavam junto com eles quando eles foram visitar o apóstolo Paulo e que contaram como é que a igreja estava. E daí nasceu a carta, né? Então ele diz: eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Eu quero chamar a sua atenção para o benefício que existe em ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo, engajados na obra do ministério. Paulo diz que a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico trouxeram alívio ao seu espírito. Uma coisa simples como uma visita. Paulo diz que foi muito importante. Nós vemos que isso aconteceu em outras oportunidades também na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, né? E aí ele diz que ele foi visitado por um dos seus discípulos e que isso trouxe cura para a sua alma. Como que Paulo, mesmo sendo um grande apóstolo, era um homem que passava por dificuldades e tinha alegria simples, a alegria de receber a visita de um amigo. Né? Como que a visita de alguém pode trazer alívio para a alma? Você já pensou que a sua visita pode trazer alívio para a alma de alguém? E aí eu não estou falando só de pessoas que não conhecem a Jesus, ou pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, mas até mesmo a um líder, a um pastor, a alguém que representa a liderança na igreja. Você receber essa pessoa ou visitar essa pessoa pode trazer alívio para a sua alma. Olha como um precisa do outro. Paulo precisava da igreja como a igreja precisava de Paulo. Paulo ministrava a igreja e a igreja também podia ministrar a Paulo. Fazendo um paralelo, né, com isso e com as ofertas, essa coisa, né, da gente poder abençoar os nossos líderes, eu me lembro quando eu estava no seminário, em uma das aulas o professor Maisel, ele disse assim para nós: olha, vocês nunca podem rejeitar uma oferta. Como missionários, vocês vão visitar muitos lugares, e lugares muito, às vezes, pobres, né, de pessoas muito necessitadas, e essas pessoas vão querer abençoar você, porque está no coração delas. Jamais rejeite uma oferta, porque o dia que você rejeitar uma oferta, você está dizendo para aquelas pessoas: eu sou bom demais para ser abençoado por vocês, vocês não têm nada para me dar. Eu que estou aqui para abençoar, vocês não estão em posição de me abençoar. Isso não faz parte do reino de Deus. Todo mundo está em posição de abençoar o outro. Ainda que você não seja líder, ainda que você não seja pastor, você pode abençoar o seu pastor, você pode abençoar o seu líder, você pode abençoar o seu colega, você pode abençoar alguém do seu pequeno grupo com uma visita, com uma ligação, com um presentinho. Não é? Então, essa palavra do meu professor ficou marcada no meu coração, porque quando eu fui ao Nepal, passei um tempo lá, visitei muitos lugares assim, e às vezes eles traziam uma oferta que eu poderia dar uma oferta muito maior para a igreja do que a igreja havia me dado, mas eu recebi aquilo com muita gratidão, e mostrava para eles que eles sim estavam em posição de me abençoar. E
algum tempo depois que eu já estava lá no Nepal, eu recebi a notícia que a minha avó materna havia falecido, repentinamente. E eu fiquei bastante triste. E naqueles dias, o que trouxe alívio ao meu espírito foram algumas cartinhas que eu recebi das crianças do projeto onde nós trabalhávamos. Eu estava ali para abençoar as crianças, para ensinar as crianças. Eu estava engajado nisso, mas naquele momento foram as crianças que trouxeram alívio ao meu coração. Então eu quero perguntar para você, como que você pode trazer alívio para alguém? Você já experimentou orar a Deus pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus amigos, pelas pessoas que você conhece, gente da sua família, e perguntou especificamente: Senhor, existe alguém deles que está precisando hoje de uma ligação, de uma palavra de carinho, de uma palavra de bênção, de uma visita, de um presente? Como que eu posso ser um alívio para a alma das pessoas? Você pode, assim como Estéfanas, Fortunato e Acaico foram para o grande apóstolo Paulo, né? E aí Paulo diz assim, olha, valorizem homens como estes. Nós precisamos valorizar essas pessoas que se colocam nas mãos de Deus para ser bênção na vida dos outros. Amém? Talvez, se Paulo não citasse Estéfanas, Fortunato e Acaico, a gente jamais ia saber quem eram estes homens. Mas Paulo valorizou aquilo que eles fizeram, e por isso nós os conhecemos. Nós precisamos também valorizar as pessoas que servem conosco. É claro que nós não ensinamos que existe um tipo de hierarquia de importância das pessoas na igreja, de que o líder é mais importante do que os membros. Todos são igualmente importantes, falamos sobre isso aqui. Mas é bom que nós, diante da igreja, diante das pessoas, valorizemos aqueles que têm dado sangue pelo ministério, aqueles que têm sido bênção, têm trazido alívio à alma das pessoas. Por quê? Porque isso cria uma boa cultura, isso gera um comportamento também parecido. Nós tivemos aqui, há poucos dias, um culto de celebração de tudo aquilo que Deus fez no ano, e aqui subiu uma garota, uma menina, de, se eu não me engano, 12 anos de idade. E ela contou para a igreja toda, muito animada, como que ela se sentiu chamada por Deus para liderar um pequeno grupo de pré-adolescentes. E ela disse que orou e perguntou para Deus, e falou, Deus, como que eu posso ser usado? Qual é o meu propósito? Deus, eu quero te servir, como que o Senhor vai me usar? E aí ela recebeu, então, essa incumbência, e quando a líder, né, chamou ela e falou assim, olha, eu tenho pensado em você para liderar esse grupo de pré-adolescentes. Ela disse que começou a chorar instantaneamente, porque ela sentia que Deus estava respondendo a sua oração. Nós recebemos essa moça com muita alegria aqui. Nós valorizamos pessoas como essas, porque elas mostram para a igreja que mesmo uma adolescente ouve a voz de Deus e pode trazer alívio para a alma das pessoas. Então vamos valorizar as pessoas que têm servido, vamos honrá-las, vamos citá-las com honra, porque elas são uma bênção de Deus para a nossa comunidade. E elas estão servindo como modelos para todos nós, assim como Estéfanas, Fortunato e Acaico foram. Então, Paulo encerra sua carta mandando saudações, dizendo, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. As igrejas da Ásia eram as igrejas ali, como a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos, a igreja de Esmirna, que ficavam na região da Ásia. Enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. Os coríntios conheciam Áquila e Priscila, eles haviam estado ali, participaram da plantação daquela igreja e agora estavam em Éfeso. E também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. É interessante quando a gente lê esse versículo e se lembra daquilo que estava acontecendo na igreja. Paulo fala sobre as divisões, as competições, a imoralidade que havia entre eles, as brigas judiciais que haviam entre eles, os grupos que achavam que comer carne sacrificada a ídolos era pecado e outros que achavam que não, grupos que eram orgulhosos. E agora Paulo fala assim, olha, saúdam-se uns aos outros com um beijo santo. O beijo santo
É muito comum até hoje, países do Oriente Médio, homens se cumprimentarem com um beijo. Paulo está falando de afetuosidade, Paulo está falando de proximidade, Paulo está falando de reconciliação, de manter um ambiente ah, de educação, de respeito na igreja, né? Ainda que haja tantas divisões, olha, vocês devem saudar uns aos outros com um beijo, e não é com qualquer beijo, não é o beijo da discórdia, não é o beijo da traição, não é o beijo fingido, é um beijo santo. Amem-se, cumprimentem-se, abracem-se, deixem as divisões para lá, tratem-se uns aos outros com cordialidade, uma cordialidade que não é fingida, não é da boca para fora não, é do coração, é um beijo santo. A igreja é esse lugar onde as pessoas devem ser conhecidas, amadas, abraçadas, devem ser recebidas com beijo, devem ser recebidas com calor humano, né? Muitas vezes as igrejas se tornam um lugar onde as pessoas entram e saem sem ser reconhecidas, sem ser cumprimentadas, e muitas vezes as pessoas até estão procurando lugares assim, onde ninguém vai se envolver com a vida delas e que elas também podem viver do jeito que quiserem, que ninguém vai meter o bedelho, não é? Mas não, a igreja do Senhor deve ser esse lugar onde a gente se cumprimenta, onde a gente se vê, onde a gente se toca, onde existe interação. É por isso que, por exemplo, na nossa igreja é uma igreja com muitos membros. Se nós dependêssemos do culto para a gente se conhecer, se abraçar e dar um beijo santo um no outro, a gente não ia dar conta. Porque são muitos cultos durante a semana e são muitas pessoas que vêm, não dá tempo. Por isso nós temos os pequenos grupos, para que a gente possa saudar uns aos outros com um beijo santo, para que a gente possa participar da vida das pessoas e elas da nossa, para que a gente possa cantar e ouvir a voz das pessoas, e não só os instrumentos que estão aqui na frente no culto, mas que a gente possa ouvir aquele louvor que agrada o coração de Deus, que é a voz das pessoas. E ali a gente lê a Bíblia juntos, ali a gente conta testemunhos, ali a gente se prontifica a ajudar um ao outro, se prontifica a orar pelos enfermos, se prontifica a receber visitas, receber a igreja na nossa casa. Tratar uns aos outros assim é fundamental para a igreja. Não existe igreja sem isso. Então, graças a Deus, Ele tem nos dado essa oportunidade de viver essa atmosfera dentro dos pequenos grupos. Você participa de algum pequeno grupo? Ou, talvez se a sua igreja não tiver pequenos grupos, a sua igreja é esse lugar onde os relacionamentos são a coisa mais importante, né? Onde há esse afeto, onde há preocupação, né, de um para com o outro. E essa deve ser a igreja do Senhor Jesus. E Paulo chama a atenção deles para que eles se saudassem, se amassem, se cumprimentassem, criassem na igreja um ambiente de amor. Ele diz: eu, Paulo, escrevo essa saudação, ou escrevi essa saudação de próprio punho. Por que Paulo diz isso? É a maneira como um escrito era validado. Havia muitas pessoas que escreviam cartas, e até na época do Novo Testamento existiam cartas que eram de pessoas que assinavam como se fossem outra pessoa. Então, poderia ter uma carta de Paulo circulando lá, mas como que as pessoas iam saber se aquilo era mesmo de Paulo? Paulo assinava as cartas de próprio punho. Ué, mas por que ele assinava as cartas? Ele já não escrevia? Não, ele, principalmente nessa época do seu ministério já, ele usava amanuenses. O que eram amanuenses? Eram pessoas que ficavam escrevendo enquanto ele ditava. Então, a carta aos Coríntios foi uma carta ditada e escrita ditada por Paulo e escrita por um amanuense. Quando chegava no final da carta, Paulo tomava a caneta e colocava a sua assinatura e escrevia essa saudação de próprio punho. Aí as pessoas iam ver que realmente era uma carta original de Paulo. Ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Que palavra forte. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. É interessante que Paulo coloca isso no fim da carta, né? Essa foi uma carta dura, foi uma carta onde Paulo chamou a atenção das pessoas, muitas vezes. O final da carta é um final onde ele fala de afeto, de querer vê-los, de querer estar com eles, mas ele não volta atrás
naquilo que é correto e naquilo que é bíblico e naquilo que é realmente importante. Ele diz, olha, se alguém não ama o Senhor, essa pessoa está amaldiçoada. E a igreja é sim um lugar de afetos, é um lugar de amar, é um lugar de perdoar, é um lugar de receber o mais fraco, abrir mão do seu orgulho, abrir mão dos seus direitos em prol do mais fraco, mas a igreja não é lugar para quem não ama o Senhor. Quem não ama o Senhor está amaldiçoado. Então é este equilíbrio entre amor e verdade que a igreja precisa ter. Ele diz, vem Senhor, Maranata. Maranata é essa palavra que diz, vem Senhor. Era uma oração da igreja primitiva. Eles oravam isso quando partilhavam a ceia. Vem Senhor. Este vem Senhor não é só uma expectativa pela volta de Jesus na parousia, a segunda vinda de Cristo. Não. É um desejo de que Cristo participe agora da nossa vida. Que Cristo se faça presente hoje. Eles faziam isso durante a celebração da Eucaristia, da ceia, porque estavam ali com aquilo que prefigurava, ou que simbolizava o corpo e o sangue do Senhor. Era uma maneira de dizer, nós não só desejamos estes símbolos de corpo e sangue, mas desejamos que o Senhor esteja aqui, vivendo conosco. Vem, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Vem, Senhor. Ele diz, a graça do Senhor seja com vocês, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E assim termina a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos muitos assuntos durante essa exposição. Vimos como que às vezes acontecem as divisões entre os irmãos numa igreja, os partidarismos. Vimos que existem líderes que fomentam partidarismo nas pessoas, porque isso é importante e interessante para eles. Vimos que a igreja deve ser um lugar de amor, de respeito, onde todos cooperamos como membros de um mesmo corpo para o bem de todos. Vimos como que nós não devemos nos apegar aos nossos direitos, mas por amor aos outros, nós devemos nos sujeitar em amor. Vimos sobre a questão de carne sacrificada a ídolos, sobre a questão de casamento, sobre as outras questões mais cinzentas, Vimos sobre ofertas, sobre os direitos dos apóstolos, sobre como que o próprio Paulo mostrava na sua vida o que ele esperava da igreja, sobre o exemplo da liderança. Vimos sobre os dons, falamos sobre o amor, que é o mais importante, muito mais importante do que os dons, porque um dia os dons passarão, mas o amor vai permanecer. Então vamos já viver neste ambiente onde o amor é o mais importante do que os dons. E então chegamos aqui, falamos sobre ressurreição na aula passada e agora finalizamos. É uma carta muito rica, escrita para uma igreja com sérias dificuldades, mas também muito abençoada por Deus, por pessoas como Estéfanas, como Acaico e Fortunato. Foi isso que durante o meu estudo desse último capítulo me chamou a atenção. Como que o Senhor preserva, mesmo em lugares onde há essas competições, imoralidades, tanta infantilidade, lá ainda há Estéfanas, Fortunato e Acaico. Existem sempre pessoas que Deus coloca numa comunidade de fé para serem modelo e que permanecem ali, sendo modelo, sendo pessoas de Deus e que abençoam a comunidade. Então, o meu desejo é que, se você durante essa exposição se sentiu exposto por alguma coisa que Paulo falou, que você coloque isso diante de Deus, que você seja chamado a um lugar de maior maturidade, de maior humildade, de maior serviço, de aplicar os seus dons, de lutar pela unidade da igreja, de, enfim, ser uma pessoa generosa, participar das aflições das outras pessoas, inclusive com o seu recurso financeiro, que você seja uma pessoa santa, que ama a Deus e ama a sua comunidade local. Amém? É isso aí, gente. Então, agora no final do ano nós vamos ter uma parada nas exposições aos domingos de manhã, mas no ano que vem a gente volta, continuando
agora com a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Espero que Deus te abençoe muito. Se você tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários e a gente vai responder. E em 2023 a gente começa com 2 Coríntios. Amém? É isso aí. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.